Seguinte, como o Gabriel ele já disse, agora eu vou explicar alguns exercícios, né? A gente vai começar pela barra australiana, que é o movimento mais tranquilozinho, assim, pra gente fazer de início, pra gente progredir com fortalecimento para as costas, para a barra fixa mais posteriormente, tá? Vamos chegar aqui. Em primeiro lugar, você vai se atentar ao seguinte, você tem que ser, na calistenia você tem que ser realmente sincero consigo mesmo, tá? Não adianta você simplesmente achar que você tem força para fazer algo ou fingir que tem força para fazer. Como a gente tem foco em qualidade de movimento, então não dá pra gente mentir. Então agora eu vou ensinar um pouquinho como que você consegue encontrar o seu nível, tá? Dentro dos exercícios. Vou usar o Pedro aqui, tá? Então esse daqui é a primeira parte, tá? Do movimento, né? Que a gente vai fazer a australiana. Aqui a gente escolheu por essa superfície porque você consegue ter várias inclinações dentro dela. Então eu consigo ter uma maior inclinação, eu consigo descer mais, descer mais, descer mais, descer mais. Até mais ou menos aqui. Aqui nesse exercício, quanto mais você desce nele, mais difícil vai ficando. Então, consigo começar aqui, consigo executar direitinho, flexionando o cotovelo, retraindo bem as escápulas, recrutando bastante as costas, faço o movimento. Ficou fácil? Tô fazendo mais que 15 repetições nessa posição. Eu vou lá abaixo. Talvez fique um pouquinho mais difícil. Supondo que você consiga mais 15, a gente desce mais o nível. Puxou. Beleza. Consegui fazer nessa altura aqui. Aí eu vou procurar um outro lugar um pouco mais baixo. Então a gente tem aqui essa outra australiana, que é um pouquinho mais avançada. Aqui já vai surgir o seguinte, outra possibilidade de eu facilitar o exercício. Como eu estou fazendo aqui muito embaixo, a intensidade do exercício muda, por quê? A alavanca do corpo, ela vai estar mais exposta à força da gravidade. Então ali eu estou inclinado, força da gravidade está aqui. Se eu estiver deitado, é mais gravidade sobre o meu corpo de alavanca. Então eu vou vir aqui embaixo, vou estender completamente a minha perna, vou estender o meu quadril para cima, cotovelo para frente, vou executar a barra australiana. Talvez esse exercício seja um pouquinho difícil. O que você vai fazer? Acabei de sair da progressão da australiana alta para baixa. Vou fazer o seguinte, vou flexionar meu joelho, vou flexionar os dois joelhos, estender meu quadril, vou ficar nessa posição. Aí eu vou puxar. Já consegui fazer mais de 15 repetições aqui? Aí eu estendo a minha perna. Agora, vou mostrar para vocês como a gente vai fazer uma flexão. Para isso, a gente vai buscar uma inclinação. Na calistenia, quanto mais, dependendo do movimento, quanto mais inclinado você tá, mais na vertical, mais fácil é. No caso da flexão, quanto mais na vertical, mais fácil de executar o movimento, quanto mais na horizontal, mais difícil. Então aqui pra gente fazer, eu vou usar o caixote. Ó, aqui no caixote, nessa altura, a gente vai ter uma inclinação bem grande. Mas ó, se você buscar mais altura para fazer o movimento, mais fácil. Então, como o Guilherme falou, a gente vai buscar sempre priorizar a técnica. A gente não vai mostrar exatamente como é a técnica aqui, mas vamos priorizar a técnica da calistenia. E a gente tenta fazer primeiro 15 flexões nessa altura. Vocês vão ver que é bem fácil executar a flexão quando a gente coloca uma inclinação. Para dificultar o movimento, a gente abaixa a altura. Quanto mais na horizontal, mais difícil. Um pouquinho mais baixo, já começa a ficar um pouco mais difícil de fazer flexão. E aí, o mais difícil seria a gente fazer totalmente na horizontal, no nível do chão paralelo. E assim, você pode progredir nesse exercício básico da calistenia, que é a flexão. Agora, vamos para os abdominais, tá? Então, existem vários exercícios relacionados ao abdômen, mas aqui a gente vai passar os que são principais, né, para um iniciante ter uma desenvoltura boa no início do treino de calistenia, tá? Primeiro que eu vou te mostrar vai ser a canoa, tá? Então você vai pegar uma superfície macia, isso é muito importante, tá? Porque pode machucar um pouquinho a lombar se você fazer num solo muito duro, ok? Então você vai se dispor aqui, ó. Vai deitar de barriga pra cima. Deitou aqui, o queixo ele vai vir aqui, ó, no meu peito, ok? Eu vou fazer uma pequena rotação no ombro. Vou estender meus dois cotovelos, vou colocar eles dois, as minhas duas mãos aqui no chão. Vou unir as minhas duas pernas e ó, olha lá, foca lá. Pé de bailarina, tá? Então, sem o pé chapado, pé de bailarina. Vou elevar um pouquinho só as minhas duas pernas e vou manter nessa posição. Se você já estiver conseguindo fazer 1 minuto, aí a gente já vai progredir para outra variação mais difícil de exercício. Mas até você chegar nesse 1 minuto, muito provavelmente você já não vai estar mais um puro iniciante, você já vai estar indo do iniciante para o intermediário, tá? Outro exercício muito importante para abdômen,
a famosa prancha, tá? Então, esse exercício, ele é básico. Creio que muitos de vocês que já treinaram uma academia de musculação ou fizeram qualquer outra prática, pilates, etc., vocês provavelmente já viram esse exercício, já sabem mais ou menos como executa, tá? Mas eu vou mostrar aqui, ó, os dois cotovelos no solo, estende os dois joelhos, vai pra retroversão pélvica. O que é esse movimento da retroversão pélvica? Olha aqui o meu glúteo. Tô com o bumbum empinado, contrai o glúteo, contrai o abdômen, retroversão pélvica. E vou manter nessa posição. Mesma coisa que eu falei da canoa. Quando você mais ou menos estiver fazendo 1 minuto, já vai estar um nível de condicionamento legal pro seu abdômen. Outro exercício também muito importante, que é uma variação da canoa, que no caso é o leg raises, que é como se fosse uma canoa dinâmica. A canoa ali é um movimento isométrico, você mantém o movimento e aqui você vai fazer um dinamismo. Então vai subir a perna, descer a perna, vai entrar na posição da canoa, vai montar a canoa de novo, queixo no peito, fecha aqui ó, o ombro, estende os dois cotovelos na lateral do corpo, junta as duas pernas, pé de bailarina, eu vou subir e vou descer, subir e descer. Agora, vamos fazer 2 exercícios para membros inferiores, para perna. Então, vamos começar com o básico do básico, que se você também já fez musculação, você já praticou funcional, qualquer outra modalidade crossfit, esse exercício é um exercício calistênico, é peso do corpo, que é o agachamento livre. Como a gente pode fazer para facilitar o agachamento? A gente pode fazer um agachamento parcial, fazer um movimento mais curto. No entanto, para o peso do nosso corpo, a gente tem músculos da perna muito forte. Então, a gente vai fazer o básico. Pernas na largura dos ombros, na hora de agachar, bumbum empinado, costas retraídas, estufa o peito, postura. E aí, agachou, levantou. Muito difícil, agacha até a 90. Se você tem mais mobilidade, mais força, pode agachar total e levantar. Conseguindo executar 15 movimentos, você pode buscar os exercícios que são mais difíceis. Mas para iniciar, para fortalecer quadríceps, glúteo, a gente pode começar com o agachamento. Agora, outro exercício que a gente vai pegar posterior e glúteo, que você pode já ter feito também, é a elevação pélvica. A elevação pélvica a gente vai buscar fazer ali no chão. Ela é bem democrática, esses exercícios você pode fazer em casa tranquilamente. Você vai deitar de barriga para cima, vamos deixar os 2 pés na largura dos ombros. E aqui a gente vai elevar o nosso quadril, fazendo força lá no glúteo. Desceu, levantou. É um exercício bem tranquilo também. Você treinando esse movimento de maneira básica, com o tempo você vai conseguir evoluir para movimentos mais difíceis. E é isso, ficamos por aí com exercícios básicos da calistenia. Então, galera, esse daqui foi um pouco dos exercícios, tá? A gente vai deixar no card abaixo uma sugestão de treino com esses mesmos exercícios, só que com a quantidade de séries, repetições, para vocês tentarem aí na sua casa. E é isso, galera. Ficamos com esses exercícios básicos da calistenia. Muito obrigado, nos acompanhem. Até mais.